existe um mormaço do céu aqui. É um negócio diferente aqui hoje, irmãos. Ele para choro e calabaio. Aleluia. Oh glória, que o Senhor Deus os abençoe com toda sorte de bênção, graça e paz. Amém. Cada uma de vocês receba um beijo no seu coração, em nome de Jesus. Eu sou grata ao Senhor, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Eu já quero pedir para você, por gentileza, abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth, capítulo de número 2, para a glória do Senhor. Eu louvo a Deus, né, por tudo que o Senhor Deus tem feito na nossa vida. Para quem não me conhece, meu nome é pastora Elisângela. Nós somos ali da cidade de Betim, né? Nós estivemos aqui e a gente tinha alguns efeitos colaterais diferentes, né? Glória a Deus, eu estava gestante e o Senhor nos abençoou, nos honrou. Deus esteve comigo, viu? Para quem esteve orando por nós, que o Senhor Deus te abençoe, tá? Porque surgiu o efeito. Deus esteve comigo na hora do parto e a mão do Senhor me alcançou. Nós tivemos uma complicaçãozinha, os médicos ficaram apavorados. Quem estava assistindo ficou tenso, minha cunhada desmaiou, né? Meu esposo ficou assim, me deu um nível de dor de cabeça que eu nunca havia sentido antes. E eu comecei a perder a consciência. E a única coisa que eu lembrei é que eu tinha um intercessor. E o intercessor era meu esposo. E eu falei, eu preciso que você olhe dentro dos meus olhos e ore pela minha vida. E ali eu pude perceber o quão é importante nós termos uma aliança com o céu e termos comunhão aqui na terra, irmãos. E ele entrou em oração, o Senhor Deus operou e não conseguiam tirar a bebê e ficou aquela labuta e passou do tempo. Quando pensa que não, a Tamara Loren vem, saiu dentro da bolha. As médicas ficou maravilhada com isso e chamou o pai para estourar a bolha ainda, a bolsa, né? E aqui nós estamos para a glória do Senhor. Eles estão ali dentro, ali, né? E o Senhor esteve conosco, Deus nos fortaleceu, né? Hoje nós tivemos pela manhã em um outro evento e chegamos em casa correndo, viemos embora e aí estamos aqui de novo para a glória de Deus, né? E eu conto com as suas orações, porque uns intercedem e outros vão, né? E assim nós damos a completude do corpo. Eu quero ser grata a Deus, a vida da Denisiene. Deus te abençoe, sua linda, pela paciência comigo. Toda hora eu fico chamando ela lá. Glória a Deus. Deus abençoe também a pastora Bruna. Eu percebi que dia 28 ela recebeu um tanto de presente de Deus, né? Glória a Deus, que o Senhor continue honrando a vida dela de uma forma muito especial. Deus abençoe cada uma das irmãs pelo carinho, pelo cuidado. E eu vou dizer para os irmãos, esse grupo de dança é diferenciado, gente. Ore pela vida dessas meninas. Quem se compromete? Ore pela vida delas. Gente que anda aí trabalhando para o Senhor. A gente conhece muita coisa, vê muita coisa, né? E é, assim, uma agulha no palheiro. Você vê um grupo que exala unção, irmã. Um grupo que você é ministrado, porque está sendo dançado, existe uma mensagem celestial que conecta com o espírito da gente. Meu Deus do céu. Que o Senhor continue abençoando essas meninas com toda sorte de bênção, viu? Que Deus guarde vocês e esconda, como foi dito aqui no esconderijo do Altíssimo, em nome de Jesus. Amém? Quem achou, digou glória. Quem achou, digou glória a Deus. Eu deixei um trabalho com as meninas da mídia.
Deixei ir lá com elas, eu não sei como é que vai ser. Deixei eles doidinhos, né, Desiane? Mas vai dar certo. O Senhor ministrou algo no meu coração, irmãs. Eu confesso que eu orei muito a respeito disso. E era subordinado, para que você entenda, é subordinado a um estudo que eu já vinha feito. Já tem 2 anos que eu venho estudando a respeito dessa revelação que Deus me deu. E a gente esteve em muitos lugares, porque o Senhor achou graça, né? E o Senhor nunca tinha comunicado ao meu coração e que ainda era tempo de compartilhar. E quando eu fui orar a Deus, e o céu falou comigo, agora está na hora. Eu falei, não, não está não. E aí o céu disse, não, agora está na hora. Então eu quero compartilhar com as irmãs essa revelação que o Senhor me trouxe. Você que achou, vamos ler, capítulo de número 2, versículo de número 8, em nome de Jesus, amém? Então disse Boaz a Ruth, não ouves, filha minha, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui, porém, aqui te ajuntarás com as minhas moças. Diga assim comigo, não vás colher a outro campo, nem tampouco passes daqui. Diga assim, porém, diga porém, aqui, diga aqui, aleluia, te ajuntarás às minhas moças, aleluia. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não te dei ordem aos seus moços, que te não toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela saiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse, porque achei graça aos teus olhos, para que te faças casos de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe, bem, se me contou quando fizestes a tua sogra, depois da morte do teu marido, e deixastes a teu pai e a tua mãe, e a terra onde nascestes, e vieste para um povo que dantes não conhecesse. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão no Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas te viesse abrigar. Diga comigo, o Senhor galardoe o seu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sobre cujas asas você abriga. Obrigado, Deus, por estar aqui, Jesus. Aleluia. Se assente, misture glória a Deus com aleluia aí, querido. Aleluia. Ouça bem, o Senhor Deus direcionou um tema subordinado, mulher no secreto. E quando quando eu fui orar, o Senhor falou algo comigo muito lindo. Eu preciso que você preste muita atenção. Se porventura você trouxe caneta, você trouxe papel, você tem sua agenda, seu caderno, é o momento que você pegue. Eu faço questão, se for preciso esperar, eu espero. Por quê? Porque é o que o Espírito de Deus compartilhou no meu coração, será de muita utilidade para que você leve isso adiante. Muitas mulheres à sua volta vão precisar ouvir o que Deus vai ministrar no seu coração nessa noite. Amém, querida? E quando eu orei, o Senhor falou comigo sobre os 4 pilares da mulher no secreto, em tipologia com a lua. Parece paradoxo, não? Mas diga comigo, os 4 pilares da mulher no secreto, em tipologia
com a lua. Quando eu observava a respeito disso, rapidamente, para que você entenda, tudo isso nasceu de uma pergunta. Eu estava a ministrar em um lugar aproximadamente 2 anos e meio atrás. E quando eu voltava juntamente com meu esposo, surgiu uma interrogação no meu coração. Por que que na segunda tem feira, na quarta tem feira, no sábado não tem feira? E no domingo também não tem feira. E meu esposo disse, tem coisas que não é da sua alçada, Elisângela. E aquilo não me contentou, e eu fui orar a respeito. Esse negócio de orar a respeito me levou madrugadas em claro estudando, irmã. Que eu quase dei um colapso dentro da minha casa. A próxima vez eu ligo para você, tá? Para a gente pular juntas. Dentro desse contexto, o Senhor me levou a estudar sobre toda a cultura judaica, sobre o calendário gregoriano, sobre o calendário lunisolar, aonde foi que nasceu o período das 7 festas, e por aí foi embora. Dentro desse contexto, o Senhor me trouxe revelações a respeito da lua e a respeito do sol. Antes de falar da lua, eu quero dar uma pincelada para que você acompanhe a revelação em um raciocínio. Talvez você não vai pular, não vai rodar no poder, mas vai haver clareza e escama sendo retirada dos seus olhos. Quando o Senhor falou comigo a respeito do sol, o Senhor falou a respeito da lua, a respeito da configuração da natureza. Lá dentro do jardim, Deus deu uma ordem. A princípio, quando se segue esse calendário, ele começa dentro da cultura judaica às 6 horas da manhã e encerra às 6 horas da tarde, o que para muitas não é novidade. E por que que Deus disse isso? Para que o homem se alimentasse de tudo que há no jardim. Quando se trata de alimentar de tudo que há no jardim, nós vemos uma atmosfera da natureza, você concorda? Dentro do alimentar, não está preso apenas a boca, você entende? Alimentar tem uma representatividade das 3 esferas. Alimentar-se no espírito. Diga comigo, alimentar-se no espírito. Diga, alimentar-se a alma. E então alimentar-se o corpo. As 3 esferas têm uma importância singular. Então Deus disse, se alimente de tudo que há no jardim. Nessas 3 esferas, espiritualmente, na alma e no corpo. Tanto que se há um ditado, está cansado, vai pescar, porque a natureza emite essa circunferência, essa esfera, essa química cerebral. E também no mundo espiritual, o apóstolo Paulo disse no livro de Romanos que toda a natureza reflete a glória de Deus. Então quando eu começo a observar a criação de Deus, seja das formigas até o sol, eu começo a santificar o meu eu, ou seja, entra em um alinhamento, o meu espírito, a minha alma e o meu corpo dá início a um propósito. Então dentro desse conceito, Deus me levou a observar o sol. E o que é o efeito do sol? Ouça isso rapidamente, não se perca. O sol, ele emite uma toxina, e essa toxina, ela está impregnada nas folhas, ela está impregnada no corpo dos animais. Quando os animais, eles comem das folhas, eles recebem essa energia. Quando você se expõe ao sol, você recebe essa energia. Segundo a psicanálise, a energia emitida pelo sol, ela é de uma esfera tão tamanha que ela desenvolve toxinas como dopamina, serotonina, que é sensação de alto prazer e alegria. Então por aí já se observa, não existe outro astro celeste que consiga emitir essa toxina. Então todo o hemisfério da Terra tem impregnado o DNA do Sol. Só que é bem verdade que não é em todas as estações que o Sol aparece, não é verdade? Por exemplo, nós estamos hoje singular. Foi um dia que o Sol quase não apareceu, mas ele estava lá. E aí Deus falou comigo, o Sol
sol tem uma figura representativa como o homem dentro do lar. Nem sempre o homem vai ser visto, nem sempre o homem vai ser notado, mas o papel dele é transmitir essa energia que ninguém é capaz de transmitir. Assim como dentro da igreja, a esfera da igreja, ela precisa da figura do pastor, porque ainda que a pastora seja linda, ungida, lavada e remida no sangue, o efeito pastoral, ele emite esse calor, ele emite essa toxina, entende isso? Quando nós vamos para o nosso lar, é por isso que o diabo luta tanto contra a vida do seu marido, é por isso que Satanás peleja tanto com ele. Quando a senhora passa uma luta que equivale a 2, a luta dele equivale a 7, minha irmã. Entende isso? Então o marido, ele tem a figura representativa do sol, e ele transmite todo o hemisfério para a lua. Quando a lua reflete isso, ela recebe isso, ela reflete aonde? Na terra. Então a lua recebe do sol e reflete na... Foi o que o Senhor falou comigo. Pastor, e uma pergunta que não quer calar: e quando o sol não está posicionado? Quando o sol não está posicionado, existe alguém que está acima do sol. E aí o que essa mulher faz? Ela vai conversar com quem está acima do sol, que reflete glória e poder. Não foi o que João disse? Quando essa mulher, ela não quer mexer com o sol, irmão, porque quem pode colocar o sol no seu lugar, irmã? Quem pode fazer o sol entrar no eixo? Conta pra mim quem é que pode. Quem tem autonomia, irmã, de ficar dando ordem para sol, mexendo com o sol? É por isso que muitas de nós estão feridas, estão machucadas, estão detonadas. Sabe por quê, minha amada? Estão querendo mexer aonde não é para mexer, está querendo resolver o que não é para resolver. Quem coloca sol no eixo é quem criou o céu e a terra. Quem endireita a vereda do sol é o dono da criação. Você vai sair daqui hoje diferente. Aonde você tentou convencer seu marido, você não é o Espírito Santo, é o Espírito Santo que convence. Você vai sair daqui hoje pensando diferente. A partir de hoje eu não vou mais ficar cutucando aquele homem. A partir de hoje eu não vou encher a paciência dele. Eu vou conversar com quem pode resolver. Alabaioxúria. Dentro desse conceito, o sol permanece lá, irmã. Ainda que aconteça, sabe Deus o que? Sol sempre vai ser sol. Não tem meio sol, metade do sol, sol minguante, sol cheio. Ai, meu Deus. Sol vai ser sempre, só que a lua não, irmã. Espírito de Deus, ainda bem que foi Deus que fez, né, irmã? Ó, guarda para depois, guarda a chavinha aí. E aí o Senhor falou comigo. É lógico que existem várias fases da lua, mas uma das principais, vamos falar de 4. E aí o Senhor falou: o que é uma analogia, pastora? É quando a gente observa algo e tira uma lição para nós. Você entende isso? E aí primeiro nós vamos falar, eu preciso que você preste muita atenção, que pode ser muito paradoxo, porque para mim foi. Talvez você é mais inteligente que eu. Ei, ouça isso. O Senhor falou comigo sobre as 4 fases da mulher. A primeira fase, quem está aí ligado aí, coloca a primeira imagem, por gentileza, queridos. A primeira fase é a fase do quê? Se você tiver visão de águia, você vai conseguir ver. Se você não tiver, Deus vai te dar hoje. A primeira fase é considerada como um pilar. Diga assim, o pilar da infância. Diga, o pilar da adolescência. Diga, o pilar da maturidade. Diga, o pilar da velhice. Deus vai resgatar. Diga, Deus vai resgatar sua identidade, seu propósito, vai te transformar e você vai viver o seu legado. Ai, o rabidai, o xúria. Aleluia, aleluia. Dentro da esfera, nós não vamos conseguir falar muito disso, porque cada pilar desse daria um culto e viraria vigília. Mas para que você entenda, ouça isso.
dentro da esfera de análise racional e na versão da psicanálise, da psicologia, a infância, irmã, é uma menina que tem dentro do nosso interior. E essa menina é quem predomina. Ela faz o quê? Ela realiza a satisfação de suas próprias vontades. Por quê? Porque ela ainda está em formação do seu caráter. Então essa menina, ela vai fazer o quê? Ela vai associar a figura feminina dos seus tutores, entende? Quer seja o tutor, a mãe, quer seja a avó, a tia, ela vai associar a afeição feminina. E ela vai associar a afeição masculina do seu tutor, percebe? Porém, ela vai ter uma forte tendência em focar a sua atenção mais naquela figura paterna. Por quê? Porque a figura paterna é que vai transmitir para essa menina todo o efeito de uma das principais bases emocionais que ela precisa. Segundo Jung e Freud, vai dizer que o quê? A confecção, vamos usar esse termo, do caráter, nós estamos falando de meninas, amém? Do caráter dessas meninas, o limite, a afeição de ser amada, de ser valorizada, de ser protegida, ela vai buscar de ambas as figuras, sabe? Porém, ela vai ter um hiperfoco na figura masculina. Então essa menina, ela precisa de um cuidado, uma dedicação um pouco mais entregue da paternidade. Percebe isso? Por quê? Quando ela absorve, ela associa a figura masculina, ela associa a figura feminina, aquele, vamos usar o termo, aquele conteúdo está dentro dela. Porém, ela ainda não tem o alto poder de domínio para usá-lo de forma propriamente dita. Percebe? Então, o que ela vai fazer? Ela vai responder os seus desejos e as suas vontades ao que Freud chama do id. Quem é o id? O id é um dos aparelhos psíquicos que ele leva ao nível de prazer. Ou seja, a criança, ela está num culto. Se ela cismar que ela vai ali, ela vai deitar no chão, ela deita. Se ela cismar que ela vai subir aqui e vai brincar aqui, ela brinca, ela não quer saber, irmãos, o que está acontecendo. Por quê? Porque o id, a satisfação dele é só do prazer e da alegria. Entende isso? Então essa criança tem todo um conceito que está sendo associado dentro dela, percebe? Porém ela não tem a manifestação do ego e do superego, que é aquele que faz as leis serem predominantes. Entende isso? Então essa criança, ou seja, essa menina, ela faz uma linguagem, você entender? O que dá na teia. O que vem na cabeça ela faz. Se ela cismar que ela vai vestir aquela roupa, ela vai deitar no chão, ela vai fazer pirraça, ela vai gritar, e ela vai fazer o que quiser. Quem tem menina aí sabe do que eu estou falando. Entende isso? Porém, quando essa menina cresce em corpo físico, e ela não cresce na esfera de alma, que é a esfera emocional e a esfera dos sentimentos, o crescimento só fica aparente no físico. Porque quando ela se depara diante do relacionamento, as leis ainda não têm um efeito nela. Porque quem ainda predomina é o id, ou seja, a menina interior. É por isso que tudo que ela recebe, ela devolve. Está conseguindo entender? Quando ela chega dentro da casa dela, ao invés dessa menina grande colocar um alinhamento, oferecer um alinhamento para o marido e colocar em alinhamento os filhos,
ela começa a competir com os filhos e com o marido. Porém, quando é chamado para responsabilidade, o que a criança faz? Pirraça. E o que a pirraça representa? Vitimismo, ou seja, transferência de responsabilidade. Meus filhos é assim por causa de X. Meu marido é assim por causa de Y. Minha vida financeira está assim por causa do T. Ah não, mas eu comprei porque eu precisava. Ah não, eu não cuidei da casa por causa disso. Ah não, eu não cumpri o horário por causa daquilo. Essa menina grande, ela nunca vai conseguir se autorresponsabilizar e assumir as consequências de uma ausência de disciplina. Quando ela chega na igreja, pastora Bruna, que o Senhor Deus renove suas forças, ela vem com essa mesma frequência. Só que você já reparou? Quem tem filha aqui vai entender o que eu estou falando. Sua menina não está nem aí para os brinquedos dela, certo? Mas quando chega uma coleguinha, o que acontece? Misericórdia é a prova. Você não sabe se foi bênção ou o que é que foi as coleguinhas chegar. Ou acontece só lá em casa. Entende? Por quê? Porque ali ativa o gatilho. Aquilo é meu. Então isso é meu. Então eu vou, a minha coleguinha não. Até chegar em uma... Ai, meu Deus. Haja paciência, não é verdade? Quando essa menina grande chega na igreja, ela vem com essa mesma esfera. Só que agora o problema dela não é a boneca mais. O problema dela não é porque ela pula no amarelinha mais. O problema dela é porque ela teve lacuna lá atrás que não foram resolvidas e até hoje ela não se deu conta. Então aonde ela vai, ela olha a partir dessa ótica, na ausência da disciplina e a partir das dores da lacuna. Então quando ela olha a pastora nunca dá atenção, a pastora nunca ama, porque está exigindo demais, porque está cobrando demais, porque é tarefa demais, porque a Joana tem, eu não tenho, porque a Serafina pode e eu não posso. Isso é a menina grande que não foi resolvida. Segura aí. E aí sabe o que acontece? Criança e limite são coisas que é quase o oposto. Porque se você oferecer, pelo menos na minha casa, minha irmã, se você oferecer, vamos para a escola estudar ou vamos para o clube? Ô irmã, nós vamos comer pizza ou nós vamos comer arroz e feijão e carne cozida com beterraba? Hã? Não, a beterraba é mais gostosa que batata frita, menina. Lá na sua casa isso funciona? Por quê? Porque limite, ainda que a criança receba, mas ainda não houve uma configuração, porque ela não tem estrutura neural, ela não tem estrutura emocional para administrar ainda aquilo que ela recebeu. Sabe por quê? Muita coisa ainda ministerialmente não mudou na sua vida. Sabe por que seu marido não mudou? Sabe por que sua casa está de perna pro ar? Sabe por que você ainda não tem uma profissão honrada? Porque você ainda não amadureceu o que precisa amadurecer. Você ainda não abriu a aptidão do seu organismo espiritual, do seu organismo emocional, para dizer: eu vou viver num complexo de disciplina, eu vou viver. E aí sabe o que Paulo vai dizer? Não tem como entregar a herança para criança.
Criança não tem estrutura psicológica, não tem estrutura espiritual, não tem estrutura física para receber herança. Então quem fica com a herança são os tutores. Sabe o que Deus está falando? Tem muitas bênçãos que já está atrasada na vida de irmãs aqui nessa noite. Tem muita coisa que já está atrasada e você bota a culpa no marido, a culpa na pombagira, a culpa na pastora, a culpa nos seus filhos. Deus está dizendo: vamos assumir a responsabilidade hoje. Vamos abrir uma aspa nesse negócio aí. Eu tenho uma Laurinha que eu digo que cada filho, pastora, Deus deu com um propósito. O Cris Azaf foi o ápice de poder e de unção na minha história, na história do meu marido. A Laurinha, ela representa força, vigor, graça. Porque eu vou dizer, foi a fase que o Senhor pediu para que colocasse tudo no altar. Colocasse saúde, colocasse emprego, colocasse casa, colocasse ministério. E ela é, sabe assim, magrinha, mas pensa na raça. Eu estava com uma reunião do meu menino junto com ela. E a reunião, e eu não gosto de falar, né, irmão? E aí, de repente, eu me juntei lá com uma irmã. E a irmã falava a mesma língua. Ixi, meu Deus do céu, deu poder lá. Ela puxou a minha roupa. Eu falei: o que foi, Laura Maria? Ela disse assim: ai, que eu não estou te aguentando mais. Em nome de Jesus, vamos embora. Eu falei: Laura Maria, você me respeite. Ela: eu te respeito, mas eu estou com fome. Eu ia falar o que para ela, pastora? Tá entendendo? Pulso. Entende isso? Sabe o que Deus está querendo de você nessa noite? Que você canalize essa impulsividade que você tem para usar na esfera espiritual. Para que quando a sua sogra bater de frente com você, quando o seu marido pisar no seu colo, quando você não se sentir amada, quando você não se sentir protegida, quando você não se sentir valorizada, você vai pegar essas emoções e vai canalizá-las. E vai dizer: Jesus, se a menina interior que está aqui dentro, ela sair para fora, vai acontecer um problema no arraial. Então eu vou dobrar meu joelho e eu vou dizer: fala comigo, Jesus, o que é que eu tenho que fazer? É hora de falar ou é hora de calar? É hora de ir ou é hora de ficar? Sabe por quê? Não pense você que se você não tem domínio próprio sobre aquilo que há dentro de você, você pode fazer o que quiser, pode cuidar do cabelo, pode falar bonito, pode cuidar da casa, mas na hora que o diabo colocar a tentação na sua vida, aquilo que você arrumou, você vai destruir com as próprias mãos. Mas Deus está dizendo, Ele está trazendo sabedoria, para muitas de nós canalizar, nós iremos canalizar todo sentimento trago da infância através da palavra de Deus. Adolescência. Qual é a esfera da adolescência? As leis. Porque a lei, como eu disse, ela é imposta pelo pai. A gente nem vai entrar na esfera que se o pai foi criado por uma mãe que não tinha lei, um pai que tinha lei, pensa na quebradeira. Deixa pra gente mexer com isso depois, né? Essa adolescente agora, ela tem as leis que foram impostas pelos pais. Ela tem agora uma representação da figura feminina, uma representação da figura masculina. Ela já entendeu sobre posicionamento. Foi informado para ela, porque a criança já nasce com um sim. Quem apresenta o não para a criança é a mãe,
Não é pai que apresenta não. A mãe apresenta o não para a criança e o pai simplesmente pega e envia. Então agora esse adolescente, essa menina adolescente, ela já começou a fazer as conexões neurais. E ela começa agora a fazer essas ligações, realizando o quê? Uma construção de pensamentos, entende isso? Dentro dessa construção de pensamentos, essa construção ainda não foi concluída. Então agora, como está aberto ao mundo, à vida, a novas cores, agora o corpo já tem uma nova forma, entende? Agora já começa a enxergar as coisas com outro olhar, já começa a ouvir a partir de um outro olhar. Agora a forma de vestir já é diferente. As bonecas já não estão tanta alegria. Agora a satisfação é os sapatos. A satisfação é os cabides, percebe? É a make. É toda hora olha no espelho. Tem espelho na bolsa, espelho na bolsinha de lápis. Todo canto tem espelho, toda hora passa batom. Ah, irmã, para com essa cara. Você não viveu isso não? Então ela está fazendo o quê? Ela está fazendo a construção de ideias e conceitos, porém ainda não estão completamente alinhados. Por isso uma fase tão complexa. Por quê? Porque ela recebe agora um alinhamento materno, recebe um alinhamento paterno, porém existe os efeitos sonoros da circunferência. Dependendo da idade dessa adolescente, ela mudou de série. Só que a coleguinha dela não tem a mesma transmissão neural que ela tem dentro de casa. E aí começa o choque. Por quê? Porque essa adolescente, imagina ela como uma terra fértil. Tudo que coloca floresce. Se coloca vida, vai florescer vida. Mas se cai uma sementinha de morte, o que vai acontecer? Mortandade. E aí entrou-se o colapso da vez, que é o quê? Redes sociais. Por que a minha colega pode e eu não? Por que ela faz e eu não posso fazer? Só que quando nós estamos nesta esfera hoje, louvado é o Senhor, nós, abre aspas, esquecemos com propriedade de como foi a adolescência. Só que a composição do que aconteceu na nossa adolescência está guardada dentro do nosso inconsciente. E ativar na maneira que nós olhamos o mundo, olhamos a casa, olhamos o marido, agimos e pensamos. Porém, quando se chega às nossas filhas, se na minha adolescência eu fui mal resolvida, tudo que eu vejo na minha filha me irrita. E eu começo a entrar em colapso, talvez não com ela, mas comigo mesma. Porém, nosso cérebro, ele tem um gatilho chamado gatilho de fuga. Espiritualmente começou lá no jardim, lembra do Adão? E aí o que eu faço? Pode. Tá bom. Viu, filha? Não, tudo bem. Não, ok. Por quê? Porque a ideia do confronto gera um colapso interior em mim. Porque tem coisas que não foram resolvidas. Então é mais fácil apertar o botão do sim do que eu ter que gerar um confronto. Porque o confronto não vai ser com ela, o confronto vai ser a partir de mim. E aí o que acontece? Eu começo a fazer uma transferência, porém num grau maior.
Porque além dela ter a associação das colaterais, ainda vai ter algo mal resolvido com alguém que era crucial na vida dessa garota. Eu quero entrar numa esfera aqui que o Espírito Santo de Deus me conduz. Quando essa adolescente, ela não tem resolvido com o pai ser amada, o mundo oferece para ela, abrindo portais, dizendo que o quê? Se ela for gostosa, ela é vista. Então se associa a ideia de amor em ser usada. Está conseguindo entender aí, irmã? Aí o grau ainda fica um pouco mais agravante. Por quê? Se ela teve no pilar paterno a dificuldade, uma lacuna de ter o amor do pai, inconscientemente ela começa a procurar esse amor. Ela vai procurar esse amor no professor da escola. Ela vai procurar esse amor na coleguinha. Porém, agora ela vai procurar esse amor na figura, a primeira figura masculina que aparecer na frente dela, que entregar para ela qualquer resquícios ou migalha, que seja apenas o cheiro de cuidado, ela vai se sentir amada. E aí o que ela vai fazer? Se entregar. Ela não conseguiu ter uma associação propriamente dita com o pai, lembra? E agora quem tinha o poderio, porque tinha uma ligação com ela desde o útero, o poderio de fazer a metanoia nessa história, também está mal resolvida. E aí sabe o que acontece? Elas são tragas para a igreja obrigatoriamente até um certo período. E a primeira oportunidade que ela tem de liberdade, ela vai e voa. Hoje não é culto de ceia, mas Deus está convidando eu e você a examinar nós mesmas. Aí eu quero abrir um parênteses. Porque afinal de contas, hoje a palestra não é para adolescentes, né, pastora? Só que tem muitas adolescentes que estão aqui internamente mal resolvida. Pastora, como é que eu vou descobrir se a minha adolescência está resolvida ou não? O período da adolescência é quando você forma e começa a fixar os seus ideais. Isso é certo, isso é errado. Isso é certo, isso é errado. Porém, você firma a partir daquilo que te é apresentado. Então, se te é apresentado uma ideia de ser amada raquítica, você vai firmar o seu ideal dentro dessa ideia raquítica. Você consegue entender? Se te é apresentado uma ideia de valores, quais são a esfera de valores? Valores pessoais. Não, eu não. No meu corpo você não toca. Roupa curta eu não coloco. Não é sobre céu, não é sobre inferno, é sobre o valor que eu carrego. Está conseguindo entender? Ah, sem vergonha. Não, ei, nada disso. Senhorita, você entendeu o nível que os valores se perderam? Ah, não, você é burra. Eu não sou burra. Eu ainda não entendo, mas eu estou disposta a aprender. Você vai me ensinar? Está conseguindo entender, irmã? Valores. Porém, se essa adolescente, ela firmou a estaca de certo ou errado dentro de uma coluna de valores que foi apresentado para ela raquítico, é isso que para ela vai ser certo e errado para a vida toda. Qualquer título que ela receber associado aos seus valores, ela vai tomar aquilo como propriedade e ela vai ficar a vida inteira tentando provar que não é. É por isso que ela quer provar que o cabelo é bonito. É por isso que ela quer mostrar que a unha é bonita. É por isso que ela tem necessidade de provar que o corpo é bonito. É por isso que ela tem necessidade de provar que ela canta. Você está conseguindo entender, irmã?
Se essa adolescente, ela firmou seus ideais dentro de uma ideia que foi passada, e essa ideia foi raquítica, ela vai tomar aquilo como verdade. Ainda que é uma verdade raquítica de ser amada, ainda que é uma verdade raquítica de ser valorizada, ainda que é uma verdade raquítica de ser protegida. E eu acho que de todos são terrivelmente melindrosos, mas a ideia de proteção, pastor, eu acho que é o que mais mexe com a nossa sociedade, porque a proteção fala de limites. Se essa mulher que está sentada nessa cadeira hoje foi uma adolescente mal resolvida concernente a limites, ela não consegue falar não. Ela tem dificuldade com não. Está conseguindo entender? Então ela se permite a situações, ela se permite a relacionamentos, ela se permite a viver coisas em níveis absurdos. E a amiga diz assim: por que você está vivendo isso? Eu também não sei, eu acho que eu nasci para sofrer. Por que os filhos? Por que marido? Por que? Meu Deus, você é dotada de capacidade, eu sei. Então por que você não decola? Por que você não sai desse casulo e voa? Eu não consigo. Você está conseguindo entender que não é sobre o tranca-rua? Não é sobre a pombagira? Ou não é sobre levanta a mãozinha, abaixa a mãozinha, chora, sente arrepio? Não tem nada a ver com isso, irmã. João disse: conheça a verdade, e a verdade vai libertar essa adolescente que está presa. Eu não sei aonde que você ficou presa, se foi em ser amada, se foi em ser protegida, ou se foi em ser valorizada. Hoje chega uma verdade aqui nessa noite: não tem corrente que ele não quebre, não tem mentira que seja desmascarada. Ele te fez nada mais e nada menos como alguém semelhante a ele. Então tudo você pode. Saia dessa prisão hoje e saia agora, em nome de Jesus. Aí entra o pilar da maturidade. Qual é o conceito da ideia de maturidade? Quando essas redes neurais, elas chegam a um alcance agora de um nível de experiência, porque entra nessa dimensão comigo. Eu e você poderíamos ter aprendido sem precisar sofrer. Consegue entender? Como? Através do manual da verdade. Percebe isso? Mas muitas de nós, talvez outras não, mas muitas de nós aprenderam com o esplendor das experiências. Está entendendo? E a partir disso ela fez uma formação com suas conexões. Ela descobriu coisas sobre si, potencial. Muitos, ainda visivelmente, que usado com uma magnitude maravilhosa. Mas potenciais que de alguma forma foram escangalhados, quebrados de uma proporção tão grande que agora se tornou irreversível. Sabe? Você entende? Não tem como mais voltar lá atrás, porque já trilhou tantos caminhos, aconteceu tanta coisa, que não tem como mais voltar lá, percebe?
Porém, isso não lhe poupa do esplendor da formação de uma maturidade. Consegue entender? Só que agora essa mulher que tem essa maturidade não sabe como que vai passar isso adiante. Por quê? Porque ainda tem resquícios de coisas que não foram propriamente dita curadas. Só que aí vem o apóstolo Paulo falando assim: eis que eu faço tudo novo. E sobre as coisas antigas, eu vou ressignificar. E aonde mais houve dor, é onde eu vou te fazer florescer. Porque o caminho que você trilhou, porque ainda não tinha relacionamento com a verdade, a sua prima, a sua amiga, a sua irmã não precisa trilhar. Então eu vou usar você. E nem tudo está perdido. Aí há quem diga: mas pastor, onde que está a virada de chave? Diz: não se conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação de um novo entendimento. Não se conforme, nem tudo está perdido. Ainda dá tempo de florescer. Alai, o ré. E aí chega numa fase onde existe o maior nível de bombardeio. Como o diabo é ordinário, meu Deus. O diabo está tentando introduzir dentro das nossas cabeças. Vou falar não no termo propriamente dito, mas eu vou falar na riqueza. O diabo tenta colocar dentro das nossas cabeças que envelhecer é algo ruim. Tá entendendo? Tá ficando velho. Você é doido? É claro que não, ó. Hein? Quando o Espírito Santo ministrou isso no meu coração, eu comecei a olhar isso a partir de um outro olhar. Eu fui ministrar uma palestra em um lugar e chegou lá, tinha uma irmã que eu fui líder de jovens dos filhos dela. Ai, irmã, meu Deus. Quando eu vi as meninas dela, por um leve instante, quase que eu me constranjo. Joga fora a hipocrisia, tá, querida? Só que aí eu percebi que se eu não envelhecer, como é que eu vou enxergar essa beleza? Lembra do coma que eu falei? Se eu tivesse morrido lá, nem aqui eu estava. Não consegui entender? E aí meu filho veio e falou assim: mãe, você está ficando velha. Eu falei: nossa, que maravilha. Ele: mãe, acho que você não entendeu o que eu falei. Você está ficando velha. Eu falei: meu filho, que maravilha. Aí ele: por quê? Porque a velhice, ela veio junto com sabedoria e o privilégio de ver coisas que antes eu não via. Alguém me disse: você está com cabelo branco. Peraí, deixa eu tirar o tiro. Não põe a mão, senão eu te mato. Por quê? Porque a Bíblia me falou que o meu cabelo branco é chamado como as cãs da sabedoria. Pastor, então por que você pinta cabelo? Eu pinto cabelo para ficar ainda mais bonita. Mas não é por causa dos cabelos brancos. Está conseguindo entender, irmã? Porque eu entendi que a velhice é uma bênção. E o Espírito Santo, isso aqui é só para descontrair. O Espírito Santo me deu uma sabedoria, Deisiane, de fazer uma oração visando na nossa irmã, esposa do Abraão. Porque quanto mais ela envelhecia, mais bonita ela ficava.
E a mulher ficou tão bonita que ela foi cobiçada por um rei. Você está entendendo a proporção disso? E eu falei: Senhor, dai-me a unção de Sara. Eu não sei o que é que ela tinha, mas se era paz no coração para o rosto ficar lindo, então me dá essa paz. Eu acho que está funcionando. A velhice, ela é chamada a fase da sabedoria. Por quê? Porque ela já tem toda a identificação, ela tem toda a força da experiência, e agora ela transforma isso para o quê? Revigorar detalhes e riquezas diárias, que na infância ela não vinha, porque o olhar não tinha maturidade. Na adolescência ela não via, porque era tudo colorido. Na maturidade não dava tempo, porque era muitas responsabilidades. Então agora ela vê. Então agora a velhice, ela pode enxergar a beleza de cuidar de um jardim. Ela pode chegar a ver a beleza e acompanhar os detalhes do desenvolvimento do neto. Ela pode enxergar a beleza do que é cuidar do lar. Ela pode enxergar a beleza do que é fazer um devocional ao pôr do sol. Por quê? Porque agora ela tem a propriedade disso. Deus manda perguntar para você: você está correndo de quem e de quê? Você está fugindo de quem? Você está correndo é da menina interior? Você está fugindo é da adolescente interior? Ou você não quer virar a chave da maturidade? Imagem 2, por gentileza. E aí, aonde que entra o processo da lua? O processo da lua entra em quê? Ela tem várias fases. A lua crescente, lua cheia, lua minguante, lua nova. Cada fase dela se divide em esferas. Percebe? Mas mesmo tendo essas fases complexas, ela não deixa de ser lua. Está entendendo? Ela não perde o rumo do seu propósito existencial. Ah, mas aconteceu o colapso. Ah, mas está tendo uma invasão global na atmosfera. Não interessa. A lua ainda permanece exercendo o seu propósito. Está conseguindo entender? Então, assim como a lua, ela possui as suas fases e não perde a sua identidade, eu e você precisamos descobrir qual é a nossa identidade em Cristo. Porque Deus te deu o marido que Ele te deu. Por que você tem os filhos que você tem? Por que você tem a sogra que você tem? Por que você trabalha no emprego que você tem? Por que você mora onde você mora? Por que você congrega? Está entendendo, irmã? Há um propósito para tudo isso. E aí, a gente não vai conseguir entrar em toda essa colateral, mas só para você ter noção e absorver dessa revelação. Eu não sabia. Mas o calor do sol emite para a lua, isso você lembra, né? Pelo amor de Deus. E a lua emite para a terra, amém? Então é a lua que movimenta as marés. Eu não sabia disso. Ainda bem que tem o Espírito Santo, né? O efeito que ela causa nas mudanças das estações por intermédio da união solar. Está entendendo? E aí quando chega esse fluxo das águas é levado pelo hemisfério da terra e alcança até as plantações, irmãos, ali tem, no meu ponto de vista, uma das maiores definições do seu propósito. Que é o quê? A seiva. O que é a seiva? A seiva, irmã, uma linguagem simples, sem entender e objetiva, é como se fosse o sangue que percorre pelo caule das plantas, está entendendo? É a vitamina que está dentro das plantas, entende? E isso é transmitido por intermédio da lua, da unificação com o sol. Lembra da figura do sol?
Fisicamente o sol transmite seu calor. O que é que o marido faz? O marido entrega a lei. Está entendendo? O que a mulher pega essa lei e ela faz o quê? Coloca dentro dos filhos. Porque a lua produz um processo nas plantas que o sol não tem dentro da sua definição para realizar. Está entendendo? Mas e quando esse sacerdote tem uma deficiência? Essa mulher sobe o nível. Lembra do nazireado? Lembra da Débora? Se você não lembrar, você vai tomar uma microfonada daqui. Não envergonha a farda, não. Ela sobe o nível, porque aí Pedro vai dizer, ela subiu o nível, então ela santifica a figura masculina apenas na sua forma de existir. Por quê? Quando ela sobe esse nível, ela conecta diretamente com o cabeça do cabeça, que é Cristo. E Cristo é como, para você entender, a seiva, a vitamina, a fonte da vitamina. Cristo é a palavra. Então quando essa mulher conecta diretamente com a seiva, diretamente com a vitamina, automaticamente ela transmite para o caule dessas plantinhas a vitamina que ela recebeu. Aí entra o processo do quê? A influência da lua não ocorre de forma isolada, mas ela é modulada pelas estações do ano, quando pela inclinação da terra em relação do sol. Sabe o que Deus me revelou? Quando os nossos filhos, eles começam a entrar, abre aspas, em confronto com eles mesmos, é o reflexo que tem coisa em nós que precisa mudar. Então não é hora de descabelar, é hora de olhar para eles, porque muita coisa errada que está nos nossos filhos é reflexo nosso. Muita coisa às vezes não está no seu conhecimento, porque ele não demonstra na sua frente, mas ele demonstra na escola, ele demonstra para os amigos. Ela se abre com todo mundo, mas não se abre com você. Por quê? Porque às vezes é o reflexo de algo que está mal resolvido aí dentro de você. Só que o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: a seiva está começando a descer por dentro do caule da sua alma, e Deus está dizendo: eu vou ao encontro das suas raízes, porque esse é o objetivo da seiva. Eu vou curar e eu vou trazer vida, levantando nutrição, fazendo florescer aquilo que estava morto. Você é amada assim, você é protegida assim, você tem valores sim, e o Espírito de Deus, ele vai usar a sua sobrinha, a sua filha, alguém que você conhece, para ter comportamentos, para revelar coisas escondidas que está dentro de você, que não foi resolvida, mas que vai ser curada. Porque quando eu reconheço que eu estou doente, Jesus Cristo disse: eu não vim para o são, eu vim para quem está doente. Então receba remédio aí hoje. Qual é o processo da lua crescente? Rapidinho, porque a hora está indo embora. Qual é a mecânica dela? Ela traz a luminosidade, aumenta progressivamente. E qual é o comportamento que é provocado da lua nessa plantinha? A seiva começa a subir em direção ao caule, os ramos e as folhas, e ali começa a ter um estímulo para um novo desenvolvimento. Talvez a sua mãe, lua, não realizou isso. Mas o meu Deus também tem um remédio
para esse tipo de diagnóstico clínico. Ainda que a mãe que gerou no ventre, que amamentou, não abandono físico, mas abandono de aplicação moral, de aplicação, até porque ela também não tinha. Ainda que essa mãe abandone, propriamente dito, essa filha, o Senhor não vos abandonou. Deus está falando para você, conta tudo para Ele, minha irmã. Aonde é que está precisando da seiva? Aí entra o processo da lua cheia, que é o quê? A menina adolescente. Lembra que uma mãe mal resolvida, além dela ter uma infraestrutura complicada, ela ainda tem que lidar com a inclusão das ideias exteriores, que são extremamente complexas. Lembra disso? Quando ela se depara com a cura da esfera da mãe, dentro do complexo do período da lua cheia, qual que é a mecânica? É a oposição máxima entre o sol e a lua, a luminosidade noturna máxima e a forte tração gravitacional. O que significa? É quando o sol e a lua entram num complexo de um nível tão, que nós chamamos de verão, que é o quê? Você já reparou que no verão cai água, bate o sol, a planta cresce? Lá na sua infância, talvez você teve, talvez não, mas eu vou dizer, você não teve um efeito solar do sacerdote para lhe aplicar a lei, entregar a lei, e você não teve um efeito forte da gravidade da lua para reafirmar essas leis, quando você tinha o que? Um balanço do caráter moral com a introdução. Só que Deus está dizendo o que? Eu sou a completude de tudo que falta em você. Eu sou o que? A completude da necessidade que há em você. Por quê? Porque Deus na criação, quando Ele fez o Adão, quando Ele fez a Eva, Ele deu a Eva para o Adão, não é porque o Adão estava sozinho. Ele deu a Eva para o Adão, era porque o Adão ia revelar para a Eva aquilo que Deus tinha entregue para ele. Ou seja, Deus tem o poder de revelar a paternidade na sua consciência, como também tem o poder de revelar a maternidade nela. Alguém não entendeu? Eu vou explicar. Quando Deus se apresenta a alguém, Deus não se revelou à humanidade como tio, Deus não se revelou à humanidade como primo, Deus não se revelou à humanidade como sogro, Ele se revelou à humanidade como? Então é porque Ele resgata a paternidade. Ele tem esse poderio. Entende isso? O que é resgate da paternidade? Provedor no espírito, provedor na alma e também provedor no físico. Entende isso? Agora a maternidade, aonde é que acontece isso? Foi por isso que Cristo veio como filho. E Ele veio convocar, trazer e levar até Deus quem? A noiva. Quem é a noiva? Ainda bem que tem uma noiva aqui, né? Talvez é muito forte para você, mas eu vou dizer e caminho para encerrar. A noiva é a igreja. Há quem diga, pastora, eu não preciso congregar. Desde quando? Se Cristo disse da necessidade da Assembleia dos Santos. Há quem diga, eu sozinho sou a igreja. A partir de quando? Ou você já entrou dentro do metrô e viu uma perna sozinha indo trabalhar? Ou você já veio aqui no culto, é o que? Família Adams? E tinha só uma mão pregando. Então não vem com essa ideia que você vai viver isolada, que você vai viver sozinha, porque membro sozinho é sinônimo de mortandade.
Se você tem característica de individualismo, é só do seu jeito, é só da sua forma, é porque você está vivendo o sinônimo de mortandade, porque a representação da maternidade que Deus deixou na terra é a igreja. Deus vem e se apresenta como pai, Cristo vem e resgata e coloca aqui. A igreja é como uma mãe, o que ela faz? Reafirma valores. Na esfera humana, existe mãe perfeita? Mas existe mãe que ela é capaz de virar leoa pelo seu filho. O que eu estou querendo dizer? Não existe igreja perfeita, mas a igreja vai te fortalecer a afirmar seus valores. Está entendendo? E quem cuida dessa mãe, quem cuida da igreja? O dono da igreja. Assim como a lua depende do sol para emitir tudo que ela precisa, a igreja também. Consegue entender isso? Então, quando acontece a unificação da igreja e do Cristo, o que acontece? Essa fruta, essa planta, ela vai atingir o ápice da atração gravitacional. Aí agora ela vai atingir o topo, as folhas florescem e aparecem os frutos. Eu quero ministrar sobre a sua vida nessa noite. O dia que você aprender a servir a igreja, não é a servir de obrigação, é aprender a servir o seu irmão do seu lado. Você vai começar a dar fruto. Aí você vai ter resultado na sua casa. Aí você vai ter resultado com seu marido. Aí você vai ter resultado nas suas finanças. Aí você vai ter resultado com seu filho. Eu recebo, alguém aí recebe? Quarto processo, minguante. Ela agora começou a produzir fruto. Ela agora, ela tem todo o complexo do retorno da base. A luminidade dela parece que está diminuindo, porque parece que ela não está tendo resultado. Deus falou comigo, tem muitas mães que estão trabalhando em prol dos filhos, estão cansadas, estão estressadas, parece que não está tendo resultado, parece que você perdeu a sua identidade. Eu venho da parte de Deus trazer um recado para você. Não se iluda com essa mentira de sofisma que o diabo veio te contar. Você é que está fazendo uma maior investimento, porque agora você não vê, mas daqui a pouco as raízes vai começar a brotar e vai começar a aparecer os pequenos frutos. Que fase que é essa? É a fase excelente dos bulbos, das raízes. Elas fixam melhor. Agora ela tem uma construção de entrega melhor. Está entendendo por quê? Porque a fase da maturidade é a chamada de quê? Do outono. É a hora que o sol não é tão visto. Parece que seu marido não quer te ajudar, parece que não vai dar certo, mas ele simplesmente está na posição que ele poderia estar. Por quê? Porque agora quem Deus está querendo usar é você, pastora. Agora quem Deus está querendo usar é você, mamãe. Então quando você se sentir cansada, sobrecarregada, Jesus está dizendo: vinde a mim, porque eu tenho um alimento nutriente para a sua vida. E aí chega então a lua nova, que é o processo de quê? Do inverno. É um momento de repouso absoluto, que a mecânica dela é o quê? Ela está entre o sol e a terra. Agora é a hora que ela está com o esposo. É a hora que ela vê os frutos dos filhos. É a hora, talvez você não chegou nisso, mas é para isso que Deus está te preparando. Mas você que já é vovó e não se sente tão útil, às vezes você não fala para ninguém, mas você sente tristeza porque você não é tão vista, não é tão amada como era antes. Às vezes as coisas que você fala não tem importância. Todo mundo ouve tudo e todos menos você. Deus está dizendo para você, talvez você não sabe, mas apenas de você entrar e sentar, você já transmite uma riqueza. Às vezes alguém não tem tempo de falar isso, mas eu vim da parte de Deus trazer uma mensagem para a sua vida. Louvado seja Deus pela vida das nossas irmãs que vivem a fase da sabedoria. Que o Senhor vos preserve com força e vigor. Então essa fase é o quê? Que agora ela está sendo lida pelo legado.
Agora a seiva, ela retorna o que é o processo da essência, e ela descansa sobre as raízes. Por quê? Porque ela está vivendo um novo ciclo. Agora é a entrega do legado. Fique sobre seus pés. A mulher no secreto, ela entra numa simbologia assim como a lua. Traz o equilíbrio para o planeta. Traz o equilíbrio para os oceanos. Influencia no equilíbrio das estações. Deus conta com você, minha irmã. Deus está contando com você. Fecha os seus olhos. Ainda que muitas pessoas não acreditam que a fase que você está vivendo vai se tornar em um ciclo fechado e vencido e superado, Deus está dizendo para você: todas as coisas têm o seu lugar propriamente dito. Então, seja lá qual for a fase que você vive hoje, pode colocar a imagem 3. Seja lá qual for a fase que você vive hoje, seja a fase da primavera, seja verão, seja outono, ou seja inverno, Deus vai revelar para você o valor da sua essência para defini-la. Deus vai revelar para você, assim como a lua, ela entendeu desde a sua criação o propósito da sua existência. Saia daqui hoje, minha irmã, com a definição pelo Espírito de Deus. Haverá um propósito por tudo que você está vivendo hoje, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus vai te ajudar a trabalhar nos processos da sua casa, seja o plantio, seja na poda, seja na colheita, ou seja na transfusão do legado. Deus te dará o momento certo, as palavras certas, a atitude certa, para você transferir aquilo que o seu marido, aquilo que os seus filhos, aquilo que os seus netos esperam receber de você. Eu declaro sobre a sua vida: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, como no livro de Mateus capítulo número 5, versículo 16. Seu marido vai encontrar a mulher de tesouro que você é. Os seus filhos vão enxergar a mulher louvável e mãe que você é. Que essa bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, em toda a sua maneira de viver, e que você não se embarace com nada dessas fases dessa vida, a fim de atender o propósito daquele que te chamou para resplandecer a sua essência. Você recebe isso em nome de Jesus. Você recebe. E há poder no nome de Jesus. E há poder no nome de Jesus. Menina interior, aonde você está? E há poder no nome de Jesus. Aonde está a menina interior mal resolvida? E há cadeias quebrar, que precisa ser amada, cadeias que precisa ser valorizada, cadeias saia para